Você conhece o termo graphic novel dentro dos quadrinhos? Então, hoje eu estou trazendo esse vídeo aqui para conversar um pouco sobre isso, explicar para vocês o que é, né, a graphic novel, e vou trazer aqui 6 graphic novels, 3 da Marvel, 3 da DC, para desenrolar essa conversa com vocês. Meu nome é Diego Oliveira e vamos lá começar esse vídeo. Primeiro com a DC, que foi a que trouxe aí os super-heróis, né? Começou aí publicando o Superman. Então vamos começar aí na ordem, né? Graphic novel foi um termo criado ali pelo Will Eisner, né? E ele trouxe ali histórias mais elaboradas, digamos assim, histórias com começo, meio e fim, em uma única edição, um pouco mais caprichada, mais luxuosa, né? O Will Eisner, que foi um grande gênio dos quadrinhos ali, da narrativa, um excelente contador de histórias, e quem não conhece precisa conhecer o trabalho dele. Tem algumas coisas aqui que a gente um dia ainda vai falar dele, né? Mas por enquanto vamos com essas aqui, essas graphic novels, né? Que tem um texto, a arte um pouco mais caprichada, né? E edições muito bonitas, como essa daqui, que é Superman versus Muhammad Ali. Essa aqui que, além de graphic novel, é também um crossover, né? Com um personagem aqui do mundo real, no caso o Muhammad Ali. Essa edição aqui, né, lançada pela Panini, com roteiros do Denny O'Neil e desenhos do Neal Adams, dois lendários criadores aí dos quadrinhos, infelizmente já falecidos, né, mas que deixaram seu nome marcado aí na história dos quadrinhos. Aqui nós temos uma história bastante simples, de certa forma até inocente, mas que é muito, muito, muito divertida. Vejo gente falar que é uma história boba e tal, que não tem nada demais. Realmente, mas a diversão aqui é o que conta e é muito bem escrita nesse sentido e muito bem desenhada. Nós temos aqui uma armada alienígena que quer invadir a Terra, né, conquistar ali, e eles vão chegar aqui na Terra e vão fazer essa proposta de uma disputa com o Superman e o Muhammad Ali, né? O Superman está ali com a Lois e o Jimmy Olsen, né, no bairro do Muhammad Ali, porque eles vão entrevistar, e aí chega esse alienígena, né, e o Muhammad Ali já meio esquentado ali, já começa a trocar soco com o cara, e esse alienígena vai fazer essa proposta para eles, que eles têm que fazer uma luta, né, entre os dois maiores campeões da Terra, que aqui no caso eles vão contextualizar que é o Superman e o Muhammad Ali, né? Eles vão ter que fazer uma luta para poder lutar com o campeão desses alienígenas, né, para que eles possam impedir que a Terra seja invadida por esses alienígenas. Então o que vai acontecer aqui? O Superman vai ter que entrar nesse combate aqui com o Muhammad Ali. Claro que eles vão usar de um artifício aqui para que o Superman perca os poderes para poder entrar nessa luta de boxe com o Muhammad Ali. E ali o Muhammad Ali vai treinar o Superman, né? Vai ensinar algumas coisas relativas ao boxe para eles poderem fazer essa disputa aí para tentar salvar a Terra desses alienígenas. E tudo muito, muito bem desenhado aqui pelo Neal Adams, né? É um gibi divertido pra caramba, tem cenas aqui memoráveis, né? De lutas, tanto de lutas, né, como diálogos entre o Superman e o Ali. Aqui nós temos a luta deles aí. E tem uma cena aqui, cara, do Superman que é simplesmente memorável. Aqui o Muhammad Ali esmurrando aí um alienígena. Muito bacana. São cenas fantásticas. Essa daqui, onde o Superman, no momento em que os alienígenas estão chegando mesmo para invadir com todas as naves dele, e o Superman simplesmente vai e atravessa, como se fosse um foguete ali, todas as naves dos alienígenas, detonando tudo que ele vê pela frente, cara. Aqui o Superman da pré-crise, né? Antes de ser feito o reboot ali da Crise nas Infinitas Terras, então ele estava hiper mega poderoso, né? E é sensacional. Essa história aqui eu acho maravilhosa, né? Com a arte ali do Neal Adams sempre linda. E é recomendadíssimo. Se você quer uma diversão honesta, né, com um crossover histórico aqui, essa aqui é uma excelente pedida. Nós vamos aqui para Batman, o Filho do Demônio, né? Essa edição aqui que é de 1987, escrita pelo Mike Barr e desenhada pelo Jerry Bingham. Aqui nós temos uma história onde o Batman vai se aliar a um dos maiores inimigos dele, que é o Ra's al Ghul, né?
que é justamente o vilão dele, que é chamado de Cabeça do Demônio. Nós temos aqui esse desenhista Jerry Bingham, que é muito competente. Gosto muito do traço dele aqui nessa história, né? E o Batman vai se aliar ao Ra's al Ghul para combater um terrorista que tem um envolvimento ali com o passado dele, né? Quem vai, digamos assim, convocar o Batman para essa aliança, né, profana, digamos assim, é a filha do Ra's al Ghul, a Talia, né? Que tem esse relacionamento ali problemático com o Batman, né, de amor e ódio, digamos assim, né? Ela sempre querendo ali seduzir o Batman para que o Batman fique com ela, para eles poderem levar o legado do Ra's al Ghul à frente. E aqui nós vamos ter um conceito. Essa graphic novel aqui, ela se passava fora da cronologia oficial da DC. Mas nós vamos ter aqui um conceito que depois vai ser aproveitado mais para frente ali pelo Grant Morrison, que é todo aquele lance do filho do Batman, né? Que seria o Damian Wayne, criado ali pelo Grant Morrison, né? Porque a Talia em algum momento aqui vai revelar para o Batman que está grávida, em meio a todo esse lance, né, do embate deles com esse terrorista que eles têm que combater. Então nós temos cenas de ação aqui muito bacanas e todo esse dilema do Batman, né, tendo que lidar com essa possível paternidade dele aqui. Então é uma história muito bacana também, bem divertida, né? Tem seus tons de dramaticidade aqui, bastante violenta até, né? Ali da década de 80, onde as histórias estavam com esse tom bem sombrio mesmo. Então vale muito a pena, se você vê essa HQ por aí, pode pegar porque é sensacional. Aqui nós vamos para essa HQ da Mulher Maravilha. Mulher Maravilha Riqueteia, escrita pelo Greg Rucka e desenhada pelo J.D. Jones. Aqui nós temos essa capa icônica da Mulher Maravilha ali pisoteando o Batman totalmente submisso a ela, né? Que gerou muita polêmica, né? Muitos fãs do Batman, né, ficaram ali meio mordidos com essa capa. Eu não sou um deles, eu acho uma capa muito legal, além da história ser fantástica também. Aqui, esse Riqueteia do título é um ritual onde uma pessoa que está passando por uma certa dificuldade ou um problema ali, solicita essa riqueteia para uma outra pessoa, que no caso aqui é a Mulher Maravilha, a Diana, né? E essa moça, a Danielle Wells, ela está passando por uma situação onde ela cometeu alguns crimes ali, alguns assassinatos na verdade, e ela está sendo perseguida pelo Batman. O Batman quer de qualquer forma prender ela, né? Quer fazer cumprir a sua justiça ali. Mas ela chega com a Mulher Maravilha e faz essa solicitação da Riqueteia. A Mulher Maravilha aqui que está trabalhando como embaixadora da paz aqui no mundo dos homens, né? A embaixadora das Amazonas no mundo dos homens. Então a gente vai ver um pouquinho do cotidiano da Mulher Maravilha aqui, da Diana no caso, né? Ali nas suas funções de embaixadora. Aqui ela muito popular na Terra, né? Tem muitos fãs ali. E nós vamos ter essa moça aqui fazendo essa solicitação de proteção para ela, né? Quando esse ritual é solicitado, né, a pessoa que foi solicitada vai ter que proteger, vai ter que dar abrigo a essa moça aqui, que é a Danielle. Então elas vão desenvolver esse relacionamento aqui, né, de protetora e protegida. Aqui a Mulher Maravilha chegando aqui na sua sede, aqui, né, onde ela exerce as funções de embaixadora, e vemos aqui que ela tem muitos fãs, né, e de repente ela se depara com essa situação. E em um momento da história aqui vamos ter um embate dela contra o Batman, né, que vai querer de qualquer forma prender essa moça, e ela, a Diana, ela meio que não quer saber assim por qual motivo a Danielle aqui está fugindo, né? Ela apenas quer cumprir, né, com essa obrigação dela, que é de quando é solicitado a Riqueteia, né? E aí vamos ter esse embate do Batman aqui, ele vai usar de alguns artifícios, né? Temos algumas criaturas mitológicas se envolvendo aí na história. Então, sempre na arte muito bonita aqui do J.D. Jones, que é um roteirista muito competente. Nós vamos ter aqui realmente um embate do Batman com a Mulher Maravilha. Eles vão bater de frente aqui. E o Batman sempre usando da sua astúcia para tentar se sobressair. Mas
Não sabemos se aqui vai dar muito certo, né? Afinal, ele está lidando com uma guerreira nata, que é a Diana. Então, vai ter uma certa dificuldade aqui. Essa HQ aqui, ela foi republicada pela Panini recentemente, então vocês encontram fácil por aí em lojas online. Se vocês encontrarem, pode pegar. Como eu falei antes, as graphic novels, elas sempre têm, são histórias com um acabamento gráfico melhor e fecham em uma só edição. Você tem uma história completinha ali, com começo, meio e fim, né, que vai se fechar naquela edição. Então, pode pegar. Se não quiser ficar amarrado ali a cronologia, pegue sem medo, que é diversão na certa. Aqui nós vamos para uma graphic novel muito icônica da Marvel já, né? Aqui, que é A Morte do Capitão Marvel. Escrita e desenhada pelo grande Jim Starlin, né? O grande escritor de sagas cósmicas ali da Marvel. Mas não só isso, ele escreveu outras coisas também para DC, inclusive para o Batman, fez A Morte do Batman ali. Mas ele é conhecido por ter criado o vilão Thanos na Marvel. E aqui ele trabalhou muito bem com o Capitão Marvel, uma fase longa ali, onde ele desenvolveu muito bem o personagem, né? Fazendo com que os fãs realmente simpatizassem com ele. E aí, de repente, ele vem e conta a história da morte do Capitão Marvel, que é muito marcante, por ser uma morte assim diferente do que a gente é acostumado a ver nos quadrinhos, principalmente de super-heróis. Aqui, inclusive nessa edição, é incluído a história onde ele acaba ficando doente, porque o Capitão Marvel, como é que ele morre? Ele morre com uma espécie de câncer. E aqui é incluída a história onde ele vai justamente absorver radiação em um confronto com o vilão Nitro. O Nitro, que tem a capacidade de se explodir, digamos assim, e causar uma devastação grande. Mas aqui eles estão numa disputa para proteger um isótopo radioativo que está sendo transportado ali. E o Nitro quer roubar e o Capitão Marvel está tentando impedir ele. E aí o Capitão Marvel acaba se envolvendo aqui e acaba absorvendo essa radiação. E o Capitão Marvel foi um personagem assim, né? Ele é da raça Kree, que ele chega na Terra para estudar ali os seres humanos, para preparar a Terra para uma possível invasão da raça dele Kree, mas acaba se afeiçoando aos humanos e começa a agir como, na verdade, como um protetor da Terra. E aqui, cara, quando ele descobre o câncer dele, é sensacional, uma história muito bonita, que fala mesmo sobre a finitude da vida, né? Que a nossa hora um dia vai chegar, não importa o que nós façamos, né? Uma hora ou outra, infelizmente a morte vai chegar para todos nós, e nós temos que de alguma forma aceitar isso. E ele passa por uma situação complicada, porque ele, como ele sabe, né, que ele vai morrer. Alguns personagens aqui da Marvel, dos mais inteligentes, acabam aparecendo aqui para tentar ajudar ele, né, de alguma forma, tentar até curar esse câncer, né, que ele está. Mas infelizmente eles não obtêm sucesso, né? E nós temos um momento aqui em que ele vai se questionar, né, e sobre isso. E alguns personagens, né, que vão aparecendo aqui, né, vão demonstrando várias reações. Né? Alguns aceitam melhor, outros não. Em meio a tudo isso, temos aqui o questionamento dele, né? O momento em que ele se sente totalmente impotente, né? Ele percebe que não vai mais ter jeito, ele vai morrer, então ele ainda está naquela fase de não aceitar essa situação pela qual ele está passando. Então ele vai falar uma coisa que é muito marcante, que me marcou bastante quando eu li, né? Foi um personagem que eu simpatizei muito. Li uma fase dele, né? Uma parte da fase dele, não conhecia tanto o personagem, mas li uma parte da fase dele, do Jim Starlin, na coleção histórica dos Vingadores, que saiu, e eu gostei muito do personagem. Quando eu li essa morte dele, eu fiquei muito impactado. Principalmente quando ele fala essa frase aqui, onde ele está muito irritado, ele até destrói aqui um monitor, aqui, um computador ali da nave onde ele está. E ele fala isso aqui, ó. Invasores alienígenas, supervilões, monstros, mutantes. Todos tentaram, mas nenhum conseguiu me matar. Lutei contra todos e venci. Eu sobrevivi. Quem teria imaginado que, no fim, meu próprio corpo se voltaria contra mim e me mataria? Cara, essa frase aqui faz qualquer um ficar pensativo, porque ele é um cara
super poderoso, com poderes ali quase divinos, mas está morrendo de uma doença basicamente humana, que é o câncer, né? Então tem tudo isso aqui, todos os questionamentos sobre vida e morte, né? Os personagens aqui aparecendo. Em algum momento aqui vai aparecer até os Skrulls, né? Que é uma raça alienígena inimiga dos Krees ali, mas que vão aparecer ali para prestar respeito a ele, devido ao herói grandioso que ele era, né? Então é uma história muito bonita, com um final assim emocionante, digamos assim, até um pouco assim depressivo mesmo, porque você vê toda a situação ali pela qual o Capitão Marvel passa, e é muito, não tem como não se emocionar com esse negócio aqui, né? Aqui o momento em que ele realmente se vai e os personagens todos aqui ao redor dele. Então é sensacional, isso aqui é uma história que marcou demais, né? Uma graphic novel incrível. Aqui nós temos mais uma dos X-Men aqui, ó. Essa história aqui também muito marcante, fantástica. X-Men, Deus ama, o homem mata. Escrita pelo grande roteirista Chris Claremont e desenhada pelo Brent Anderson, né? Chris Claremont, que tem uma fase longa ali nos X-Men, escreveu o Wolverine, né? É o roteirista, provavelmente o maior roteirista dos X-Men de todos os tempos. Então aqui ele vai contar uma história sobre o básico dos X-Men, que é os X-Men enfrentando o preconceito, aqui na figura desse carinha aqui, né, desprezível, que é o William Stryker, que é um pastor, líder ali de uma religião, uma certa religião, que vai tomar os X-Men como inimigos pelo simples fato deles terem nascido diferentes, né? Ali com aquela mutação genética, ele acha que eles são aberrações e vai passar a perseguir os X-Men. Em um momento aqui da história, ele vai sequestrar o Charles Xavier e vai usar de um artifício ali para que o Charles Xavier ajude ele a eliminar todos os mutantes, por conta desse ódio que ele sente, né, dessa raça, que ele acha que são realmente aberrações, que são inferiores a ele. Então a história basicamente fala sobre isso, sobre preconceito, sobre pessoas julgarem, né, outras, né, sem conhecer, sem buscar informação. Mas assim, tudo muito bem contado, não tem nada assim muito forçado aqui, digamos assim, querendo jogar ali uma militância ou algo assim. Nós temos algo realmente que é bem escrito, bem contado. Vamos ter um momento aqui que vai aparecer o Magneto, vai se envolver na história. E essa história aqui, ela serviu de base ali para o filme X-Men 2, né? Do Bryan Singer. E eu acho fantástico isso aqui, cara. É uma história realmente muito bonita e em certos momentos pesada também, né? Porque acontecem coisas aqui que, nossa, cara, são realmente de impactar. Então, tá aí mais uma HQ. Se eu não me engano, ela foi relançada também recentemente pela Panini, em um formato, se eu não me engano, de versão estendida. Essa minha aqui é uma edição com capa dura, né? Mas é uma edição assim mais fininha. Eu acredito que a da Panini deve ter vindo um pouco, a nova da Panini deve ter vindo com mais páginas, né? Então tá aí mais uma HQ fantástica, dessa vez dos X-Men. E aqui para finalizar nós temos Surfista Prateado Parábola, do Stan Lee com o Moebius, um artista ali sensacional europeu. E esse aqui, o último trabalho, eu acredito que seja o último trabalho do Stan Lee como roteirista, né? Se não foi o último, mas foi um dos últimos ali. Talvez ele tenha feito alguma coisa depois, mas nada tão expressivo como essa graphic novel aqui do Surfista Prateado. Essa aqui lançada ali no final dos anos 80, em 89 na verdade, né? Aqui nós vamos ter o Surfista Prateado numa história solo mesmo, que inclusive ela se passa no universo, é a parte do universo Marvel tradicional. Então nós vamos ter aqui o Galactus invadindo a Terra, né, depois dele ter feito um trato com o Surfista Prateado para que ele não voltasse à Terra para devorá-la, né, já que o Galactus é conhecido por ser o devorador de mundos. Só que aqui ele vai voltar com um objetivo diferente, porque de alguma forma ele quer se vingar do Galactus, do Surfista Prateado. E que forma ele vai encontrar para fazer isso? Aqui temos ele chegando. Ele vai simplesmente chegar na Terra, vai ficar ali e vai causar uma confusão na cabeça dos seres humanos. Perdão.
Em um momento aqui vai aparecer um líder de uma religião, meio que uma seita ali, né, um líder religioso, e vai tomar o Galactus como se fosse um deus, né? Então nós temos aqui uma história do surfista que vai tratar de vários assuntos filosóficos, né, trazer questionamentos aqui, né, como sempre foram, na verdade, as histórias do surfista prateado. E o texto do Stan Lee aqui é muito bonito. Sempre que o surfista prateado ele tem algum diálogo com alguém, ele sempre fala algumas frases muito bonitas aqui que o Stan Lee, eu acho que pensou muito bem ao escrever, né? Sempre frases motivacionais assim e tal. E eu gosto muito dessa história. Então nós temos esse cara aqui que vai tomar o Galactus como líder e meio que vai jogar a população do mundo contra o surfista prateado, que na verdade está ali querendo proteger todo mundo, né? Então aqui nós vamos ter esse lance aí do falso profeta, né? Que vai usar a sua influência para manipular ali as pessoas, né? E confundir a cabeça delas. Temos todo aquele lance do ser humano ter uma necessidade assim de uma liderança, né? De não saber para onde vai e ter aquela necessidade de alguém que os leve como um rebanho ali, né? Então tem tudo isso aqui nessa história, com a arte espetacular do Moebius. O cara é fantástico, é um mestre ali europeu, né, dos quadrinhos, que fez essa parceria com o Stan Lee ali, né, que dá muito certo. Então, quando vocês virem esse material disponível, peguem. Peguem porque vale muito a pena. O Galactus que ele desenha aqui é espetacular, cara. É um negócio gigantesco, né? Ele chega ali e fica parado no meio da cidade ali, colossal, né? E, mano, isso aqui é muito bom, cara. São cenas fantásticas de batalha ali entre o surfista e o Galactus, né? E sempre, né, como eu falei antes, com esses temas filosóficos, né? Tratando ali do comportamento humano e tudo mais. Uma HQ muito bonita, que vale muito a pena. Se você vê por aí, pode pegar, que é tiro certo. Então tá aí, galera. Essas são as graphic novels da DC e da Marvel que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, como uma indicação também sempre, né? E vocês podem correr atrás, né? Que vai ser uma leitura tranquila, rápida, né? E que vai entreter vocês ali e trazer algumas mensagens boas também. Beleza? Então é isso. O vídeo de hoje foi sobre isso aí. Até a próxima. Um abraço.